Gabriel. Forte abraço para você, Edinaldo. Um abraço para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. Mais um dia de trabalho no CT José de Andrade Médicis em Paratiba e Paulista. O Sport se preparando para o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. E vamos na ordem cronológica do dia. No começo da manhã, aliás, no finalzinho da manhã, o Sport, através do presidente Milton Bivar, confirmou a reportagem do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação que o primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano vai acontecer na Arena de Pernambuco. Essas chuvas das últimas 24 horas, quase 48 horas aqui na capital pernambucana, deixaram o gramado da ilha ainda mais inviável. Só que essa é uma notícia que, apesar de ter sido confirmada agora, Ed, soa como uma notícia antiga, porque todo mundo já esperava que esse jogo fosse acontecer em São Lourenço da Mata. Esperava, vírgula, viu, Antônio? Porque aqui no nosso futebol as coisas são tão esquisitas que de repente, não mais que de repente, poderiam, né, persistir com esse jogo na ilha. As coisas acontecem no futebol pernambucano e essa semana, essas duas últimas semanas, elas foram pródigas em aberrações, né? Foram produzidas verdadeiras aberrações nos bastidores do futebol de Pernambuco, principalmente quando a gente vislumbra tudo que aconteceu com as mudanças repentinas dos árbitros que estavam escalados e de repente foram retirados da escala. Então, o bom senso diria isso, você tem razão, o bom senso mandaria que o jogo já fosse determinado para lá, em função das chuvas, em função das previsões do próprio Serviço Meteorológico, da APAC, que dava conta realmente da continuidade das chuvas também ao longo desse final de semana. Eu acho até que tardou a tomada de decisão, mas antes tarde do que nunca, viu, Antônio Gabriel? É verdade, eu também acho que tardou. Essas chuvas só vieram para corroborar, né, com a ideia de que deveria ser na arena mesmo. O gramado da ilha está muito castigado, está completamente alagado. A gente recebeu mais fotos hoje, né? Fotos foram divulgadas também nas redes sociais. Zero condição de jogo, nem pensar em jogo esse final de semana lá na Ilha do Retiro. Por conta das chuvas, o Milton Bivar já confirmou a transferência dessa partida para a arena. Então, o jogo vai acontecer por lá em São Lourenço da Mata, com a mesma arbitragem que a gente informou ontem aqui no Bola Rolando, com aquela mudança, né, do Wagner do Nascimento Magalhães Carioca no lugar do Wilton Pereira Sampaio, com o VAR, enfim, só mudou o local da partida. Essa foi a última mudança, a gente espera assim, né, da final do Campeonato Pernambucano 2021. Então, falar um pouco do campo e bola também, né, Ed? Os jogadores do Sport voltaram a trabalhar hoje lá no CT, tiveram a chance, a oportunidade de voltar a trabalhar uma atividade técnica e tática também, porque ontem, por conta das chuvas, essa atividade acabou sendo interrompida, né? O Sport não pôde concluir toda a sessão de treinamentos, porque o gramado do CT também não dava condições, mas hoje o treinamento aconteceu normalmente. Na entrevista coletiva do Humberto Louser, ele falou sobre vários assuntos, óbvio que focou muito no adversário, no jogo, disse que, diferente da semifinal, o Náutico é um time construído, projetado pelo Hélio dos Anjos para atacar, para ser um time ofensivo. Então o Sport vai ter um adversário bem diferente da partida da semifinal contra o Salgueiro. Mas por que ele falou sobre isso? Qual foi o contexto que ele deu essa resposta? A pergunta foi simples, foi uma das perguntas interessantes da coletiva, né? Como o Sport vai se portar? Porque contra o Salgueiro o Sport precisou propor jogo, se complicou. Contra o Náutico, antes do jogo contra o Salgueiro, na última rodada da primeira fase do Pernambucano, o Náutico quis propor jogo e o Sport acabou dominando as ações. Então o Sport vai ter que encontrar um equilíbrio, porque dentro dos 90 minutos, né, Ed, a gente sabe que o adversário se fecha, se abre um pouco mais, busca o gol. A partida não é feita de uma nota só. O Sport vai ter que criar situações também e saber se defender do Náutico. O Sport vai ter que ter repertório. Não é? Repertório dentro daquilo que esse tipo de jogo exige. Agora, uma coisa que não pode deixar de acontecer, e o que eu acho que vai acontecer, é o estilo padrão do esporte. Independente de qualquer coisa, o estilo padrão do esporte, que é exatamente ele se segurar um pouco lá atrás e partir no contra-ataque. Isso. Essa é uma estratégia bem definida do técnico Louser. Isso. Se houver possibilidade para ele colocar em prática esse tipo de jogo, ele deverá colocar esse tipo de jogo desde o princípio da partida, na minha opinião, viu, Antônio? Eu também acho que vai ser assim, até porque eu não sei se você concorda comigo, acho que sim. Eu não vi o Náutico em nenhum momento nessa temporada
entrando em campo precavido, esperando o adversário. Todas as vezes que eu vi o Náutico em campo nessa temporada, foi um time ofensivo, um time que desde o começo marcava alto, adiantava as linhas, pressionava o adversário, se propõe a atacar. Então o Náutico deve ter esse perfil no primeiro jogo da final contra o Sport. O Sport, contra esse perfil do Náutico, já se deu muito bem na primeira fase, mas foi outro assunto que o Louser trouxe para a coletiva. Não tem nada a ver aquele jogo da primeira fase com esse. O Náutico, além de desfalcado, as duas equipes já estavam praticamente classificadas, era um jogo que não tinha tanto peso. Essa é uma final, na verdade, vale título, então é bem diferente daquele jogo da primeira fase. O Louser quis nem comparar e também rechaçou qualquer tipo de favoritismo. Eu acho que naquele jogo do Náutico contra o Sport, mesmo levando em consideração os desfalques, o que pesou ali foi o espaço enorme que o Náutico deu para o Sport, e o Sport inteligentemente dava 2, 3 toques, já estava na cara do gol. Isso. Usou muito da velocidade, melhorou a transição. E esse problema de dar muito espaço ao adversário é o próprio Hélio dos Anjos que vem alertando em praticamente todos os jogos do Náutico. Verdade. Quer dizer, o Náutico ele vivencia essa oscilação, um lado de empolgação, um lado de preocupação. Agora, para um jogo como esse, eu imagino que ele vai sim ter que se resguardar para não dar tanto espaço. E eu estou percebendo uma preocupação do Louser nas últimas coletivas, que é o seguinte: construção de jogo. Ele vem trabalhando há 2 semanas seguidas, claro que não somente nisso, né? Tudo que não teve contra o Salgueiro, né? Isso, exatamente. Então ele falou na coletiva também em diversos momentos sobre criar jogadas, criar chances, criar oportunidades, incomodar o adversário. Então tudo isso foi trabalhado durante a semana para que o Sport apresente, como você falou, o maior repertório ofensivo. Foram essas as preocupações, os pontos principais, pelo menos que eu ouvi e interpretei na coletiva do Humberto Louser hoje, viu, Ed? Pois é, ele vai ter que buscar essas alternativas, sem dúvida nenhuma. O jogo vai exigir isso. Isso. Então, quem tiver mais estratégia, né, e boa postura dentro de campo, vai levar a melhor. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É verdade. Ô Ed, vamos mudar um pouco do assunto, se distanciar do campo e bola, porque hoje, nas redes sociais, aconteceu um episódio muito triste mesmo.